Hoje nós vamos provar cientificamente que o Sol não se oculta abaixo da linha do horizonte. Não existe qualquer curvatura. Nas imagens a seguir, notaremos que o Sol ele interrompe aquele aparente movimento para baixo. Ele começa apenas a se desvanecer, a desaparecer. E nós já vamos explicar por que isso ocorre. Então estão aqui as imagens, eu vou acelerar um pouco para vocês. Está com uma velocidade aumentada. E nós vemos que ele não se oculta abaixo do horizonte. Ele vai simplesmente desaparecer. Aqui um replay para que possamos observar novamente. Então nós temos o Sol e não tem nenhuma curvatura. Ele não está se ocultando fisicamente atrás da linha do horizonte. Não, ele simplesmente desaparece porque ele para de ser projetado na atmosfera superior concernente ao campo de observação, concernente à perspectiva do observador. Pois o Sol e a Lua, todos os objetos celestes, a observação deles é particular ao observador. Isso a gente vai provar cientificamente. Fiquem até o final do vídeo para uma melhor compreensão. Então aqui é uma filmagem feita com drone, provando que o Sol ele simplesmente desaparece. Ele simplesmente desaparece. Por isso que não adiantaria utilizarmos um telescópio de alta potência, porque na medida que a luz não chega mais até o observador, obviamente a luz também não chegará até a lente do telescópio. Então não adianta, você pode colocar o telescópio Hubble que você não recupera o Sol, simplesmente porque a luz refletida na atmosfera superior concernente ao observador, ela está extremamente distante. Então ela não pode ser captada pelos olhos humanos e não pode ser captada por nenhum aparelho, porque o telescópio ele apenas amplia a visão daquilo que está no campo de visão. Ele é como se fosse um olho grande, digamos assim. Ele apenas é um amplificador da imagem. Nada mais do que isso. Aqui outras imagens, também da filmagem com drone, feita 30 de agosto deste ano, 2020, com uma velocidade acelerada. Nós vamos notar que o Sol ele não se oculta no horizonte, não tem curvatura, nada disso. A Terra é 100% plana e o Sol ele não vai para baixo. Essa impressão que nós temos do Sol descendo é pelo afastamento dele, é pela nossa perspectiva de visão. O Sol ele não se põe, mas ele simplesmente desaparece, como vocês estão vendo com os seus próprios olhos. Eu não estou teorizando, eu estou provando. Qualquer globaloide que tiver um mínimo de sinceridade, ele vai reconhecer este fato. Isto aqui não é uma teoria, é um fato observável. Isso é um experimento de observação, que qualquer pessoa pode fazer. Você pode utilizar câmeras com filtro de alta potência, você pode utilizar drones equipados com câmeras para comprovar por si mesmo. E aqui nós já temos o drone descendo. Eu vou mostrar para vocês diversas outras filmagens que comprovam que o Sol ele se afasta até desaparecer, para que não tenha nenhuma dúvida. Então é exatamente isso que acontece. O Sol ele vai se afastando e quando ele atinge mais ou menos 10 mil quilômetros de afastamento com relação ao observador, ele simplesmente desaparece e não pode ser recuperado por nenhum tipo de equipamento. Então vocês estão vendo claramente para que não existam sombras para dúvidas. Tá vendo que ele não se oculta? Ele não desce e não se oculta. Ele simplesmente desaparece. Mas Gilberto, qual que é a explicação científica para isso? Vamos trazer alguns conceitos do Dr. Peter Lindman, que é PhD em Ciências Honoris Causa. Ele é a maior autoridade em aplicações práticas da tecnologia de engenharia etérica do clima e eletricidade fria. Atualmente é o diretor de pesquisas da Cleartech Inc. Então ele tem um currículo muito extenso, ele é reconhecido em todo o mundo, ele continua sendo um dos principais cientistas, palestrante, consultor, empresário e educador procurado no campo de soluções de energia alternativa. Inclusive ele já foi chamado para alguns estados mais secos dos Estados Unidos para ajudar na questão de chuvas. Segundo Lindman, o que você vê é a refração do Sol na atmosfera superior. Isso é tudo que você vê. No momento que você sai da atmosfera sem reflexão
entre você e o Sol, você não pode vê-lo. Você só pode ver a luz refletida nos objetos. Nós não vemos quaisquer linhas de luz entre nós. Nós apenas vemos o que é iluminado pela luz, o que é refletido. Nós não vemos a luz propriamente dita. Então, quando você olha para uma fonte no espaço exterior, a luz não é transmitida no espectro visível do espaço. Ponto. Você ficará cego, mas não poderá enxergar a fonte de luz. Você pode olhar diretamente para o Sol e não verá absolutamente nada. O espectro visível concernente ao Sol é criado pela atmosfera superior. Sem atmosfera você não pode vê-lo. Por isso que nós defendemos que o Sol e a Lua e os demais objetos celestes, os planetas e as estrelas, eles são holográficos. Ah, mas não existem os objetos físicos? Existem, mas eles estão muito mais distantes. Nós não podemos ver os objetos celestes reais, físicos. Nós só podemos ver a luz refletida na nossa atmosfera superior. Por isso que não existe exploração espacial. Não existe você ir para Marte, para a Lua, porque eles são como o arco-íris, são projeções holográficas. Então você tem um currículo gigantesco do Dr. Peter Lindman, que é PhD. Depois vocês podem pausar aqui para ler com calma. E temos também Eric Dollard, que é um engenheiro elétrico, que é uma lenda viva no campo da pesquisa elétrica. Ele é considerado por muitos como o maior especialista da atualidade sobre a verdadeira natureza da eletricidade. Autor dos artigos matemáticos de referência. Então você tem vários artigos matemáticos que são referências, representação simbólica de ondas elétricas e alternadas, vários outros artigos aqui. Autor de Introdução Condensada a Transformadores de Tesla e Teoria da Energia Sem Fio. Ele também é a única pessoa desde a morte de Nikola Tesla a construir com sucesso um verdadeiro transmissor de ampliação. Segundo Dollard, o Sol não está queimando coisa alguma, não há fusão no Sol, já sabemos disso. Todos os resultados mostram que o Sol trabalha sem fusão, ele trabalha como um transformador, um conversor de energia. Você não pode ver o Sol no espaço livre, ele não é visível no espaço, somente pode ser visto quando envolvido pela matéria bruta, como a atmosfera da Terra. Não há atraso de tempo. Essa questão de anos-luz não faz o menor sentido. Todas as teorias colapsam quando você não consegue ver as estrelas do espaço exterior. Então, na verdade, o homem ele nunca atingiu o que seria o espaço sideral, o que seria o espaço exterior, porque é intransponível. Você não pode atravessar a ionosfera, você não pode atravessar o cinturão de prótons. Não há nada que o homem possa construir com capacidade para atravessar essas camadas. A plasmasfera, o cinturão de prótons, isso é intransponível. Então, todos os objetos celestes que nós vemos são holográficos. Saiu até na revista Galileu, que é idolatrada pelos globaloides. Portanto, não sou eu quem estou afirmando. Físicos afirmam que o nosso universo não passa de um holograma. Conflitos entre a física quântica e a teoria da relatividade de Einstein podem ser resolvidos através da concepção de que o cosmos em que vivemos seja uma projeção holográfica. Eu sempre defendi isso. Desde que eu entrei na Terra plana, eu sempre defendi o universo holográfico. Os objetos celestes não são físicos. Eles são como o arco-íris, uma projeção. Por isso que a Lua tem uma única face de qualquer lugar do mundo. Por isso que o Sol tem uma única face de qualquer lugar do mundo. Por quê? Porque é uma projeção. Agora os físicos estão falando exatamente a mesma coisa pela qual eu fui criticado de ter falado. Então tá a matéria aqui, posso deixar o link na descrição. Nós temos uma matéria mais antiga, janeiro de 2017. Cientistas encontram indícios de que o universo é um holograma gigante. Mas isso é óbvio, é evidente que os objetos celestes são projeções holográficas na matéria bruta, na nossa atmosfera. Essas matérias, elas enterram toda a questão relativa à exploração espacial. O Trump sabe disso, a NASA sabe disso, mas os globaloides ainda continuam acreditando naquele universo físico do Big Bang. Surgiu um átomo primordial do nada, e aí explodiu do nada. Isso é uma grande bobagem. O Sol e a Lua que nós vemos, ele funciona mais ou menos assim. Pensa que esse domo é a lente atmosférica na qual está inserido o observador. Por isso que todos os planetários têm formato de domo, tá? E o Sol real seria a luz verdadeira do celular. Esse Sol que vocês estão vendo aqui é o Sol holográfico. É o nosso Sol. O nosso Sol é exatamente isso aqui. Ele é holográfico. Nós não temos como ver o Sol real, porque chega um momento que você não tem mais densidade atmosférica. O Sol real ele está muito mais distante. Ele está no segundo céu, confinado entre os cinturões de prótons e elétrons.
Então é dessa forma que funciona a observação do Sol. Então, por exemplo, o globaloide lá compra um telescópio e ele vai mirar para esse Sol, que é uma projeção holográfica. Ele não tem como mirar para o Sol real e nem saber onde o Sol real está. O Sol real está a milhares, a dezenas de milhares de quilômetros do Sol projetado. Então é dessa forma que funciona. Isso aqui não está representando o domo da Terra plana. Isso aqui está representando a lente atmosférica concernente ao observador. O Sol real seria aqui, o celular. Por isso que parece que ele está se pondo. Quando ele afasta muito o celular, ele começa a projetar aqui. Ó, parece que ele está se pondo. Ele começa a projetar aqui na base da lente atmosférica. Por isso que parece que ele sobe e desce. Mas não. O Sol real, ele caminha linearmente. Então aqui nós temos o Sol a pino e ele vai se pondo, como se ele estivesse descendo. Mas o Sol real, ele se mantém sempre na mesma altitude. Eu vou fazer o seguinte, como eu passei já muita informação, eu vou fazer a parte 2 desse vídeo para ele não ficar tão extenso. Vou deixar mais algumas imagens com vocês e assim que possível eu faço a parte 2 para trazer muito mais informações. Então por hoje é só, grande abraço a todos, fiquem todos com Deus.